Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias aqui conosco. Hoje, a gente mergulha num livro chamado Arrume a Sua Cama, do almirante William H. McRaven. E a ideia central já chega impactando, né? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Parece, sei lá, simples demais, talvez. Como uma coisa tão pequena pode significar tanto? Pois é, uma frase que pega, né? E o autor, como você disse, não é qualquer um. Um Navy SEAL, liderou operações super importantes. O livro nasceu de um discurso de formatura dele que, assim, viralizou. É bem direto. Exato. Um texto curto, mas denso. E o nosso papo aqui hoje é justamente ir fundo nessas 10 lições que ele tirou do treinamento dos SEALs. Tenta pegar a essência, sabe? E ver como isso pode, sei lá, fazer sentido para a vida de qualquer um fora do quartel. É tipo extrair uns princípios práticos de situações bem extremas. Boa. Então vamos lá. A primeira lição, que dá o título, comece o dia com uma tarefa feita. Arrumar a cama. Eu confesso que pensei, sério, arrumar a cama? Mas ele descreve em inspeção lá no treinamento, era algo assim muito rigoroso. Lençol esticado, canto perfeito. Ele até fala do teste da moeda quicando em cima. Por que essa fixação toda? Então, é interessante pensar no lado psicológico disso, né? Arrumar a cama vira a sua primeira pequena vitória do dia. Mesmo que seja mínima, dá uma sensação de dever cumprido, de ordem. E isso meio que cria um embalo, sabe, para começar outras tarefas, reforça a disciplina. E mais, num ambiente totalmente caótico, como é o treinamento ou a vida, muitas vezes, te dá uma pequena área de controle. Um controle pessoal. É um lembrete, tipo, ok, o mundo pode estar caindo lá fora, mas isso aqui eu controlo. Faz sentido. Ele até conta que, quando se recuperava de um acidente bem sério, a primeira coisa que fez quando conseguiu levantar foi arrumar a cama. E mesmo lá no Iraque, em campanha, ele mantinha esse hábito. É como um ponto de estabilidade diário. Exato. Um ritualzinho de autorrespeito, de organização, define o tom do dia. É a base, né? Talvez por isso ele faça aquele contraponto quase simbólico sobre o Saddam Hussein não arrumar a própria cama quando era prisioneiro. A disciplina de fora às vezes espelha a de dentro. Falando em dureza, a lição 4. A vida não é justa. Siga em frente. Essa me pareceu bem soco no estômago, assim. Ele conta do empanado de areia. Por qualquer coisinha ou até sem motivo, o cara tinha que mergulhar no mar gelado e rolar na areia. Uma arbitrariedade total. Sim, um exemplo bem cru dessa injustiça. E o conselho do instrutor, Moki Martin. A vida não é justa. Quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. A história do Moki em si já é muito forte, né? Um SEAL de elite que ficou paralítico num acidente de bicicleta e, em vez de ficar se lamentando, virou pintor, fundou um triatlon. Mas aceitar que a vida não é justa não pode virar conformismo. Tipo, deixa pra lá. Aí que tá o pulo do gato. Aceitar a injustiça não é virar uma vítima passiva, sabe? É reconhecer que, olha, nem tudo está no nosso controle. E gastar energia reclamando ou procurando culpados não leva a lugar nenhum. É improdutivo. O foco tem que ser naquilo que a gente pode controlar. A nossa reação, a nossa atitude. A resiliência do Moki ou de outras figuras que ele cita, tipo Mandela, Malala, não veio de negar a dureza, mas de escolher como responder, entende? É sobre canalizar a energia para seguir em frente, apesar dos tropeços. Entendi, direcionar o esforço. E os tropeços incluem o fracasso, claro. Lição 5. O fracasso pode tornar você mais forte. A experiência aí é o tal do circo. Horas a mais de exercício pesado como castigo por errar alguma tarefa. Era super temido porque levava à exaustão e aí era mais fácil errar de novo. Um ciclo vicioso. Exatamente. Bem puxado. Mas o curioso é que o McRaven e o parceiro dele de natação que viviam indo para o circo porque eram lentos, acabaram ficando mais fortes com aquele treino extra. No final, eles se tornaram os mais rápidos. A punição virou vantagem. Isso acontece mesmo. Isso aí toca num conceito que o pessoal chama de antifragilidade. Algumas coisas não só aguentam o tranco,
mas elas se beneficiam do estresse, ficam mais fortes depois. O circo, para quem sobreviveu a ele, foi um estressor que forçou o corpo e a mente a se adaptarem, a melhorarem. Claro, tem que sobreviver ao fracasso primeiro, né? Fora do treinamento, as quedas podem ser mais feias. Mas a ideia central vale: encarar o fracasso não como um fim de linha, mas como chance de aprender, de crescer. E isso é fundamental. O próprio McRaven conta que usou um revés na carreira como motivação extra. E a gente raramente supera essas coisas sozinho, né? O que já puxa a lição 2. Você não vai conseguir sozinho. Aquela imagem do bote de borracha, 7 caras remando juntos, em sincronia, é muito forte. Se um cansava, os outros puxavam mais forte. Compensavam. É a força do time, né? Essencial. E o McRaven viveu isso na pele de forma bem dramática naquele acidente de paraquedas que quase encerrou a carreira dele. A recuperação física e até para salvar a carreira na Marinha dependeu totalmente da esposa, dos amigos, dos chefes. Ele deixa bem claro. Todo o sucesso dele teve ajuda. Isso meio que quebra aquela imagem do guerreiro solitário autossuficiente, né? Totalmente. Desafia esse mito do herói que faz tudo sozinho. A gente é interdependente por natureza. É assim que funciona. Construir e cuidar de uma rede de apoio, família, amigos, mentores, é crucial. E tão importante quanto ter a humildade de pedir ajuda quando precisa e aceitar. E, claro, estar lá para ajudar os outros também. O sucesso dividido é mais forte e bem mais humano, né? Precisamos de gente para ajudar a remar o nosso bote. Com certeza. E na hora de escolher quem entra nesse bote, vem a lição 3. Tudo o que importa é o tamanho do coração. McRaven conta a história de um recruta baixinho que superou todas as expectativas, desafiado pelo instrutor. E também, mais forte ainda, como ele mesmo julgou mal o Tommy Norris, um herói de guerra super condecorado, mas que parecia frágil. Ele achou que o cara não ia dar conta. Fiquei pensando quantas vezes a gente não faz isso no dia a dia. Ah, muitas vezes. É um viés nosso, né? Julgar pela aparência, pelo status. O treinamento SEAL, por ser tão brutal, acabava sendo nivelador. O que contava ali era a garra, a coragem, a resiliência, o tal coração, e não a altura ou a força física de cara. Essa lição é um lembrete para a gente olhar além do óbvio, sabe? Valorizar o caráter, a força de vontade nas pessoas, no trabalho, na vida. E essa força interior parece ser a chave também para a lição 7, enfrente os tiranos. A analogia é ótima, nadar à noite em águas com tubarões. A instrução não era fugir, era manter a posição. E se o tubarão atacasse? Socar o focinho. Isso vale para bullies da vida real. É uma metáfora poderosa, né? Ele usa o exemplo do Saddam Hussein. Mesmo preso, ele ainda conseguia intimidar outros líderes iraquianos, só com a presença. Até o McRaven intervir e cortar essa influência psicológica. Mas assim, socar o focinho nem sempre é literal, né? Ou seguro. Claro, claro. A lição não é sobre sair brigando, é sobre coragem, sobre postura. Tiranos, bullings, eles se alimentam do medo, da intimidação. Procuram quem demonstra fraqueza. A ideia de manter a posição e socar o focinho é simbólica, não se deixar acuar. Encontrar força para encarar a situação com firmeza, mesmo que por dentro esteja com medo. Muitas vezes, só essa demonstração de que você não vai baixar a cabeça já basta para a pessoa recuar. É sobre não entregar o seu poder psicológico de bandeja. Entendi. Não ceder o controle emocional. E essa coragem muitas vezes pede ousadia. Lição 6. Você precisa ousar mais. O exemplo do deslizar pela vida, aquela travessia na corda entre duas torres. A técnica mais rápida era mais arriscada, ir de cabeça para baixo. Sim, um risco calculado. E liga isso a uma missão real de resgate. Pousar helicópteros num pátio minúsculo, sob fogo inimigo, aquela tensão toda. O lema "quem ousa vence" resume bem, parece. Mas onde que a ousadia vira imprudência? Qual a linha?
É a diferença-chave, né, entre um risco calculado e uma aposta no escuro. A ousadia que o McRaven defende vem com preparo, planejamento, confiança na equipe, na própria capacidade, sair da zona de conforto, assumir riscos bem pensados, e isso é essencial para conseguir coisas grandes difíceis. O medo de errar muitas vezes trava a gente numa vidinha segura, mas meio morna, medíocre. A ousadia calculada é o que empurra os limites. Mas nem tudo é sobre ousar, né? Tem momentos que são sobre resistir na escuridão. A lição 8, mostre-se à altura da ocasião. A descrição daquela missão de ataque submarino à noite, no escuro total, frio, usando Hebriether, é muito tensa. E a ordem era clara. Esta noite, os senhores terão que dar o melhor de si. Completem a missão, apesar da escuridão. Forte isso. Muito forte. Mostra exigência máxima. E ele conecta isso com a experiência de receber os corpos dos soldados mortos em combate, uma cerimônia super solene, momentos de dor extrema, mas onde as pessoas, as famílias, os colegas de farda mostram uma força, uma dignidade impressionantes. É sobre achar a nossa melhor versão nos piores momentos. Exatamente isso. É sobre a nossa capacidade, como seres humanos, de encontrar resiliência, de buscar força lá no fundo, justamente quando a gente encara as maiores porradas da vida. Esses momentos trágicos, apesar de toda a dor, muitas vezes revelam o nosso melhor lado, compaixão, união, coragem. É ali que o nosso caráter é testado para valer e muitas vezes sai fortalecido. E nesses momentos sombrios, a esperança faz toda a diferença. Lição 9. Dê esperança às pessoas. Aquela cena da Semana Infernal, os recrutas atolados na lama gelada, exaustos, quase desistindo. E aí vem a oferta dos instrutores para sair, é muito palpável a descrição. E então, do nada, no meio daquele frio e desespero, uma voz começa a cantar. E outras vão se juntando. Isso muda tudo. Uma pessoa pode ter esse poder todo. Pode, como pode. A esperança é um dos combustíveis psicológicos mais poderosos que existem. A história do cara cantando na lama mostra direitinho como a atitude de uma única pessoa pode contagiar um grupo inteiro, mudar o astral, reacender a chama da determinação. Isso mostra a importância da liderança formal ou não, né, em cultivar, em espalhar a esperança, principalmente quando a coisa tá feia. Uma faísca pode mesmo reacender uma fogueira inteira. Que imagem boa. E para fechar, a lição que parece amarrar tudo. Lição 10. Nunca, jamais desista. Aquele sino de metal no pátio do treinamento. Tocar significava desistir. Alívio na hora, mas arrependimento para sempre. O aviso era duro. Desistir não torna as coisas mais fáceis. O símbolo máximo da desistência ali. E a história do Ranger Adam Bates, que perdeu as 2 pernas numa explosão. E ainda no hospital fez sinal com as mãos. Vou ficar bem. É de arrepiar. 1 ano depois, o McRaven encontra ele de pé, com próteses, sorrindo, desafiando os colegas. Mas essa mentalidade de nunca desistir é sempre a melhor opção. Não tem hora que parar é a coisa certa a fazer. Essa é uma pergunta importante, uma nuance delicada. A lição do McRaven é sobre não se entregar ao medo, à pena de si mesmo, à exaustão, quando o objetivo ainda vale a pena e é possível. É sobre a força de continuar lutando diante de uma dificuldade extrema como a do Bates. É incrível. Agora, na vida fora do campo de batalha, existe uma diferença entre ser perseverante e ser teimoso, né? Insistir em algo que claramente não vai dar certo ou que está te fazendo mal. É preciso ter discernimento para saber quando é um desafio a ser superado e quando é hora de recalcular a rota. Talvez, a lição principal é sobre a atitude de não se render fácil, de lutar pelo que importa. Mas isso não anula a inteligência de saber a hora de mudar de estratégia. O foco é como você encara a dificuldade. Entendido. Ótima distinção. Então, recapitulando bem rápido. Começa pequeno, com disciplina, a cama. Pede e dá ajuda. Valoriza o caráter, o coração.
aceita que a vida tem justiças e segue, aprende com os erros, com o fracasso, ousa mais com planejamento, enfrenta os desafios de frente, dá o seu melhor quando tudo parece perdido, inspira esperança nos outros e, acima de tudo, não desiste fácil, mas com inteligência. São lições diretas, né? Mas com uma carga de experiência por trás que é uau! Exato. E voltando àquela frase do discurso, o que começa aqui muda o mundo, essas lições que nasceram num ambiente tão extremo, elas vão muito além do treinamento militar. São, na verdade, ferramentas para a vida. Podem ajudar a gente a lidar com as nossas próprias batalhas diárias e, quem sabe, ter um impacto positivo, mesmo que pequeno, ao nosso redor. A disciplina pessoal como primeiro passo para algo maior. Faz todo sentido. O McRaven aprendeu tudo isso num lugar feito para forjar guerreiros de elite. A pergunta que talvez fique para quem está ouvindo é: qual pequena atitude diária, qual disciplina que parece boba hoje, ou qual momento de coragem diante de um desafio seu, poderia ser a sua cama arrumada pessoal? Aquele ponto de partida para uma mudança real na sua jornada. Fica aí a reflexão. Excelente pergunta para a gente levar. Com isso, fechamos nossa conversa sobre Arrume a Sua Cama. Esperamos que tenha sido útil, que tenha inspirado de alguma forma. Obrigado pela companhia e até a próxima. Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.